tema bastante manjado, vocês já devem ter visto vídeos por aí, ou lido livros, ou ouvido palestras a respeito. Mas a gente vai fazer uma abordagem, uma investigação muito nossa, que tem o objetivo de usar esse conhecimento, trazê-lo para o nosso dia a dia, trazê-lo para a nossa realidade e para o entendimento, né, melhor de toda essa dinâmica, de tudo aquilo que constela o nosso ser, a nossa consciência, para que a gente possa encontrar as respostas para todas essas perguntas que existem dentro da gente. A gente já veio ao mundo cheio de perguntas. Então o tema que a gente vai tratar são as 7 leis espirituais. Você já deve ter ouvido falar das 7 leis espirituais. E para falar das 7 leis espirituais, a gente tem que falar da origem dessas leis, como elas foram trazidas para a humanidade. Boa noite. Como essas leis foram trazidas para a humanidade. Em que momento da história, em que momento do desenvolvimento da consciência humana, essas leis foram apresentadas e de que forma? Para isso, nós vamos falar de um personagem que é usado como fonte dessas leis, que é o Hermes Trismegistus. Na verdade, essa pessoa, esse ser humano nunca existiu. Hermes foi foi um mito usado para representar a autoria de todos esses conhecimentos. Porque esse conhecimento ele começou por mestres no Antigo Egito, mas numa época muito antiga mesmo, na época em que a humanidade era nômade ainda. Então era uma época ancestral, está nos primórdios da nossa civilização. E aí toda aquela teologia egípcia tratou de dar um nome a esse mestre que estava ensinando essas coisas, transformá-lo em um deus. E deu a esse mestre o nome de Deus Tote. Então, quando a gente vê o panteão egípcio, tem lá o Deus Tote, ele é a representação dessa pessoa que trouxe esse conhecimento. E ele trazia esse conhecimento de uma forma muito refratária, de difícil acesso a todos. Quando a gente ouve Jesus dizer, usando a frase, não dai pérolas aos porcos, a gente pensa que essa frase é de Jesus, mas essa frase já era usada por esse conhecimento antigo, por esses mestres antigos. Porque eles não davam pérolas aos porcos. Eles não davam o ensinamento para a pessoa que não estava preparada. Então o conhecimento só chegava aos ouvidos daqueles que tinham condições de entendê-lo. Por isso essas pessoas eram iniciadas. Eles não eram simplesmente alunos, eles eram iniciados. Para fazer parte, portanto, dessa seita iniciática de conhecimento, eles tinham que passar por inúmeras provas para dizer que ele estava preparado, para entenderem qual era o grau de renúncia dele, qual era a real devoção dele, para entender o quanto ele estava realmente interessado. E se ele passasse por todas aquelas provas que eram impostas, aí sim ele era recebido nessa ordem iniciática e os conhecimentos iam sendo passados de geração em geração. Não se sabe a fonte desse conhecimento. Há muitas especulações. Uns dizem que veio da Atlântida, né? Um dos Manus da Atlântida foi ao antigo Egito, antigo mesmo, né? Ancestral Egito, e lá ele começou a difundir esses pensamentos. Assim como teve Manus que foram para o Egito, foram para a China,
foram para a Índia, foram para a Grécia. Eles se espalharam pelo mundo, para essas civilizações antigas, levando esses conhecimentos. E aí, esse mestre que começou a compartilhar esse conhecimento, ele recebeu o nome de Deus Tote. Quando esse Deus Tote, quando esses conhecimentos chegaram na Grécia, eles precisavam dar um nome também à fonte daquele conhecimento, à pessoa que representava aquele conhecimento. Usaram um deus também, que era o deus Hermes. Por isso começaram a usar o nome atribuir a Hermes, dar o nome de Hermes a essa pessoa, sem entender que, na verdade, é um aspecto mitológico, é uma forma, enfim, estão dando ao autor desse conhecimento o status de Deus, porque Hermes era um deus. Hermes era filho, ele era irmão de Apolo, filho de Zeus, ele representava o deus da música, o deus das comunicações, aquele que transitava em alta velocidade por vários mundos, por várias dimensões. Então era um representante. Na Roma, ele recebeu o nome de Mercúrio. Então esse Deus, esses conhecimentos, eles foram retratados no Antigo Egito em pedras, né? A chamada pedra de esmeralda é isso. É uma forma que eles encontraram de registrar esses conhecimentos. E depois essa pedra de esmeralda, o corpus hermético e outros escritos antigos foram transformados em livros e a origem e atribuíram a Hermes, né? E deram o nome de Trismegistus, né? 3 vezes grande, porque ele foi grande na Grécia, foi grande no Egito, foi grande na Arábia. Dizem que Hermes, por exemplo, vamos usar o nome de Hermes, que é o mais comum a essa pessoa, ele também foi mestre de Abraão. Então, portanto, o Islã tem uma raiz, ou seja, ele era pai de todo ocultismo. Se nós formos analisar, todas as religiões, todas, elas têm uma base teológica, que são os seus santos, as suas imagens, os seus deuses, né, o seu panteão, seja ele qual for. Ele tem essa base teológica. Mas ela também tem uma base filosófica. E esse conhecimento de Hermes, esse conhecimento da tábua de esmeralda, esse conhecimento do corpus herméticos, do Caibalion, de todos esses escritos, eles não são escritos religiosos, são escritos filosóficos. Então, esse conhecimento serviu de base para todas as religiões que existem. Todas as religiões, elas têm uma base filosófica. Elas precisaram entender o funcionamento do universo para transformar isso em doutrina e passar isso para os seus fiéis. E quem que explicou melhor o funcionamento do universo do que esse próprio ser que trouxe essas leis, essas 7 leis herméticas? Foi o próprio Hermes, ou seja, lá o nome que ele tenha tido, ou se ele de fato existiu, ou se isso não foi apenas um conhecimento passado de boca a ouvido, de um tempo que nem existia escrita, onde as pessoas passavam de geração em geração os conhecimentos para grupos iniciados, para que eles levassem adiante aquele conhecimento. Então não se sabe. É um período que assim, a ciência não consegue alcançar a verdade. Então a gente vive no meio de especulações, de suposições e de crenças. Infelizmente a gente é constrangido a acreditar naquilo que dizem e que falam. Mas enfim, então nós vamos falar dessas 7 leis herméticas. E as 7 leis herméticas são as leis que mostram, que ensinam, que ditam como a natureza funciona.
Como o universo funciona? Como a gente pode entender esse todo universal? Isso envolve o próprio ser. A primeira lei, eu até trouxe um roteirozinho aqui para não me perder. A primeira lei, ou o primeiro princípio, é a lei do mentalismo. O que diz o mentalismo? Hermes escreveu o seguinte: tudo, absolutamente tudo que existe é mental antes de ser manifestado. Tudo é primeiramente uma ideia. O todo é mente. O universo é mental. Ok. Parece complicado isso, né? Porque a gente gosta de coisificar as coisas. A gente não entende que tudo que existe é resultado de um pensamento, de uma inteligência única que organizou tudo isso. De uma suprema inteligência, que é a mente dessa suprema inteligência que criou esse mundo manifestado. A gente imagina que essa suprema inteligência é uma coisa e o mundo manifestado é outra. Mas não. Já na antiguidade, esses escritos dizem que o todo é mental. O todo. Não é Deus, é mental e nós somos matéria. Não. Nós também fazemos parte desse todo. Portanto, nós também somos resultados dessa mente universal. Somos parte dessa mente universal. Então, esse é o princípio do mentalismo. Isso foi desenvolvido, esse pensamento foi desenvolvido muito mais profundamente no Oriente. No Oriente, essa ideia de um Deus que representa o todo, essa ideia de um Deus que representa o todo, recebe o nome de Brahman. Não Brahma, Brahman. Ele representa esse todo. Ele representa essa mente universal. Isso que está presente em tudo. Tudo que existe no mundo manifesto é uma parte. Uma parte não. Está integrado a esse todo, a essa mente. Aí depois nós temos um outro princípio, que é o princípio de causa e efeito. A partir do entendimento de causa e efeito, os hindus, por exemplo, desenvolveram a ideia de karma. O karma não é nada mais do que um princípio de causa e efeito. Quando a gente ouve ou lê Newton falando em ação e reação, ele está falando do quê? Está falando de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa. Ok. O que é? De que forma que a gente pode usar esse entendimento da causa e efeito para a nossa vida? De que forma nós podemos utilizar o entendimento de que toda ação tem uma reação? Que uma causa boa vai ter um efeito bom. E uma causa ruim vai provocar um efeito ruim. Uma ação boa vai ter uma reação boa. Uma ação ruim vai ter uma reação ruim. Então é pouco inteligente nós empreendemos ações ruins, ações que não sejam boas. Porque todas as nossas ações, elas vão provocar algum tipo de reação. Isso, gente, é um princípio. Por mais que a gente negue, por mais que a gente ache que vamos estar, às vezes, imunes, ou não seremos punidos pelos nossos pecadilhos, sejam eles quais forem, seremos sim.
Porque tudo é energia. A lei de ação e reação, ela está ligada a uma outra lei, que é a lei do fluxo, mas a gente vai falar isso mais para frente quando tratar do fluxo. Mas enfim, não se colhe figo de abrolhos. Não é isso que Jesus dizia? Abrolhos você vai colher espinhos. Você sabe de onde vem esse abrolhos? Dizem que os portugueses dizem que é abra os olhos, abrolhos. Porque senão não você vai ficar, vai se espetar. Aquele arquipélago de Abrolhos que tem na Bahia, vocês já ouviram falar, né? Porque muitos barcos já afundaram ali. Abre os olhos, meu. Tá cheio de recife aqui, é perigoso lá. Então, quando a gente fala do Abrolhos, a gente está dizendo isso. Então, não adianta você plantar uma coisa e pensar que você vai colher outra. Isso é uma ilusão nossa. Somos nós tentando nos enganar. Porque todos os seus atos, eles vão ter uma repercussão, positiva ou negativa. Esse é o princípio da causa e do efeito. Então, pensando assim, isso nos leva a ter um entendimento maior. Isso transforma esse Deus, essa inteligência universal, esse princípio maravilhoso que está muito bem organizado para conduzir toda a existência humana, toda a existência, enfim, para conduzir tudo, ele é absolutamente justo. Não há injustiça. Se de fato existe um princípio de causa e efeito, acabou, não existe. Porque a gente analisa o efeito. Ah, nossa, mataram aquele rapaz, ele era tão bom. Nossa, violentaram aquela moça, a moça era tão boa. Ah, nossa, que injustiça, mandaram ele embora. Ele era tão trabalhador. A gente está analisando o quê? O efeito. A gente não consegue ir além do efeito. As nossas avaliações, a formação que a gente, do entendimento que a gente cria de tudo, é a partir de uma análise dos efeitos e nunca das causas. A gente não faz uma investigação no sentido de entender que não existe injustiça, que toda reação, todo efeito, ele tem uma causa. E que se a causa não está nessa vida, pode estar em outra. O fato é que existe uma causa para aquilo. E nós vamos estar sempre confiantes nessa inteligência suprema universal quando nós entendemos que ela não erra. Que não há erros. Como Einstein dizia, Deus não joga dados com o universo, não está tirando a sorte para saber se a Elsa vai ser atropelada ou não. Se a Elsa for atropelada, meu filho, entendeu? Deus não errou. Deus não colocou um motorista bêbado no caminho dela para estatelá-la no chão. Então existem coisas, as coisas elas acontecem de acordo com esse princípio. O princípio da ação e reação. Eu estou tentando acelerar, porque senão, dá o horário, a gente não consegue falar de tudo. Mas assim, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem aprofundar sobre esses princípios, tragam as dúvidas, tragam seus questionamentos. Depois faz isso. Então, o princípio da causa e efeito, ou essa segunda lei, ela diz o seguinte: toda causa produz um efeito, e todo efeito provém de uma causa. Existe uma causa eterna, primordial, da qual toda a existência se origina. E essa causa primeira, a chamada Deus.
Dele emanam eternamente as infinitas cadeias de causas e efeitos. Por que Deus criou esses mecanismos? Justamente para promover o despertar da criatura humana. Porque ela, se ela não sofrer implicações e consequências dos seus atos, se ela não perceber que existe desconforto e dor todas as vezes que ela tomar decisões ruins, fizer escolhas ruins, não há progresso para essa pessoa. Essa pessoa tem que ser constrangida por esse desconforto, pela dor, para que ela possa, de alguma forma, crescer, expandir-se. Senão o que vai haver? Vai haver uma inércia, uma dificuldade de avançar e de se desenvolver. Então, as leis, além de tudo, são leis de uma inteligência suprema, inquestionáveis. E não adianta, gente, não há como mudar as leis. O próprio Jesus dizia, eu não vim mudar a lei e os profetas, eu vim dar cumprimento. Ou seja, eu vim mostrar como é que é. Cumprir o que está escrito para mostrar para vocês. Porque eu não tenho poder de mudar nada. Lei é lei. Se você pula de um penhasco, você vai cair. Vai se esborrachar. Isso há 30, 40 mil anos atrás, isso hoje. Se você pular de um prédio, você vai cair. Você vai cair sendo branco, preto, amarelo, azul, gay, hétero, rico, pobre. Nada disso está em discussão. Você vai cair porque existe uma lei que vai te levar para baixo. Então as leis elas não podem ser mudadas. Então nós temos que conhecer as leis para não cair, para não se esborrachar no chão, para não fazer escolhas ruins, tomar decisões ruins, porque uma vez que nós tomamos essas decisões, nós vamos de acordo com é evidente, com a nossa consciência, com a nossa capacidade de discernimento, sofrer as consequências dessas escolhas e dessas decisões. Então essa é a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, a lei do karma. Você sabe o que quer dizer karma? Karma quer dizer ação em sânscrito. Ué, e a reação? Eles não estão preocupados com a reação, eles estão preocupados com a ação. Vocês querem um cara que falou da lei do karma? Francisco de Assis. É dando, é perdoando, né? Compreender para ser, amar para ser. Ah, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Mas você ama? Você deu amor? Entendeu? Você é uma pessoa amorosa? Quais foram as suas ações? Você foi capaz de amar o seu vizinho, seu colega de trabalho, seu companheiro do clube? Não foi. Seus parentes? Você não ama ninguém. Aí você quer que as pessoas te amem, quer que o amor chegue até você. Não vai chegar. Você não compreende ninguém, não tem paciência para escutar ninguém, para se colocar no lugar do outro e quer ser compreendido. Não vai ser. Porque você só recebe aquilo que você dá. É dando que se recebe. Percebe? Tem pessoas que querem receber sem ter dado. Não vão receber. Porque isso contraria o princípio da lei do karma. Contraria essa segunda lei. Essa segunda lei hermética. Então isso está na base de todas as religiões. É o que eu disse para vocês. Isso é ensinado no islamismo, no cristianismo, no budismo, no hinduísmo. Todas ensinam a mesma coisa porque a base filosófica de todas essas estruturas, essas instituições religiosas, é o ocultismo da antiguidade, o ocultismo de Hermes, os princípios dessas leis que foram trazidas, sabe lá quando, sabe lá por quem.
O fato é que isso foi encontrado, né? Através de tábuas, de pedras que foram escritas, né? E chegou até a gente. Então esse é o princípio do causa e efeito. Vamos andando. Princípio da polaridade. Esse é o princípio da polaridade. E ele diz o seguinte: foi encontrado nesses escritos essas palavras aqui. Tudo está dividido em pares opostos. Vejam, quando a gente lê um texto desse, a gente tem que ler, sabe, igual um passarinho bebe água. Vocês já viram como um passarinho bebe água? Ele põe um pouquinho de água no bico, aí levanta a cabeça para a água descer. Não é? Não é assim? Então é aqui, ó. Tudo está dividido em pares opostos. Não é sair lendo isso aqui sem fazer uma reflexão, sem tentar entender a profundidade do que está escrito, dessas máximas. Então vamos lá, tudo está dividido em pares opostos. Tudo. Não é o A, o B ou o C, não é tudo está dividido em pares opostos. Tudo. E toda coisa possui a sua contraparte. Tudo tem uma orientação virtual dupla, que se inclina ao positivo e ao negativo. Toda natureza é dual. Toda natureza é dual. O que isso significa, gente? Significa que existe o amor, existe o ódio, existe o bem e existe o mal. Essa natureza é dual, ok. Só que o mal é o bem. São uma coisa só. O mal e o bem é uma coisa só. O amor e o ódio é uma coisa só. Porque é uma parte e uma contraparte de uma mesma coisa. Ora, como é que o amor e o ódio é a mesma coisa? Porque só existe o amor. O ódio é apenas a ausência dele. É um espaço que ainda não foi iluminado por ele. É como o ser. Existe o ego, existe a consciência, a personalidade, mas existe a sombra, que é o nosso ser também. Onde estão registrados todos os nossos conteúdos de experiências da vida e de outras vidas. Tudo aquilo que está carregado de emoção. Assistam ao filme do Jim Carrey, um dos melhores dele, que é Uma Mente Sem Lembrança. Como é que chama? Vocês que... Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. Assistam esse filme, porque ele diz uma verdade muito poderosa. Psiquiatra explicando para ele. O psiquiatra explicando a apometria para ele. Psicapometria para ele. Fala, para você esquecer as coisas que existem dentro de você, você precisa se livrar das emoções que estão dando vida a essas coisas. Isso a gente encontra em Hollywood, gente. Isso é um tema do nosso dia a dia, dos tratamentos das terapêuticas aqui da casa. O que a gente faz é extrair as emoções. Extraindo as emoções, a gente extrai a lembrança. Por quê? Porque a gente perde interesse por aquilo. Não nos afeta mais. Nós somos afetados por angústias que não sabemos de onde vêm, por sentimentos ruins que não sabemos de onde vêm, mas eles vêm de nós mesmos. Vêm de nós mesmos, dessas lembranças que estão imantadas de energias ruins, de ódio, de revolta, de indignação, de medo, de sentimentos negativos, que são contrapartes de outros sentimentos. Então, o nosso grande trabalho é fazer uma integração desse todo. É fazer uma integração dessas contrapartes.
É transformar o ódio que existe na gente em amor. É transformar o medo que existe dentro da gente em consciência, em coragem. É transformar o mal que existe dentro da gente em bem. Porque um apenas denuncia a ausência do outro. A gente fala assim, por exemplo, eu preciso lutar contra o orgulho. Não vou ser mais orgulhoso. Vou me policiar agora, ficar vigilante. Todas as vezes que eu perceber que estou sendo orgulhoso, eu vou mudar isso. Então você que se coloca em luta contra o orgulho, você fica atrás de uma trincheira. Só que você não está percebendo o grande equívoco. Quando você pensa no mal, você fortalece o mal. Quando você pensa no orgulho, você fortalece o orgulho. O que é o orgulho? É uma ausência de humildade. Então, em vez de pensar em lutar contra o orgulho, dando vida e força para esse sentimento, desenvolva a humildade, que ele desaparece. Porque ele é uma contraparte da humildade. Ele é um campo apenas que sinaliza uma ausência de humildade. É uma ilusão. É um apego que você está tendo a uma mentira, a uma ideia equivocada de si mesmo. Para desconstruir isso, você tem que construir o outro. É igual aquela história do índio dos dois lobos. Vai ter esses dois lobos, essas duas contrapartes. O lobo bom e o lobo mau dentro da gente. Você tem que fazer uma escolha de qual você vai alimentar. Você quer acabar com o outro, alimenta esse, que é o bom. Agora, você está alimentando os dois. Quando você pensa no lobo mau, no lobo ruim, você está alimentando ele. Pare de pensar nele. Pare de pensar nas coisas ruins, nas nossas tendências ruins, nas nossas inclinações ruins. Vamos focar no oposto. Tá, eu tenho um pouco de humildade, então eu vou focar nessa humildade. Vou trabalhar essa humildade para que ela cresça cada vez mais, que o orgulho vai desaparecer. Eu vou trabalhar essa coragem, desde as pequenas coisas, expandir isso para que a timidez, o medo, sabe, e todas essas coisas que estão relacionadas à falta de coragem, desapareça. Porque a coragem é um construto mental, da mente. Não, desculpe, o medo é um construto mental, é da mente. E a coragem é do coração. Tanto é que coragem vem de core, coração, e agem, quer dizer, agir com o coração. Agir com o coração é uma ação de corajosa. É uma ação que você se joga de forma inteira diante do evento, do acontecimento, sem racionalizar. Quando você começa a racionalizar, você freia. Não, não vou fazer isso, não, você é louco. Você é avaliado, que você é julgado. Será que vão aprovar isso? Será que eles vão pensar de mim? Né? Então está entrando aqui o que? O medo. Construindo a contraparte de tudo isso. Construindo, sabe, uma espécie de enredo negativo para te impedir de você ser você mesmo, seu core. Percebe isso? Então a contraparte está presente em tudo. É o princípio da polaridade. Tudo existe o positivo e o negativo. Não existe nada no mundo. Você vê, a gente pega um átomo. Você pega lá, os prótons são positivos, os elétrons negativos. E se não existisse o positivo e o negativo? O que aconteceria? Não haveria movimento. O movimento ele surge do conflito. Se existisse só o positivo, ele ficava lá. Mas existe um negativo irritando ele, ele começa a irritar o positivo, então fica a coisa exatamente através desse atrito, através desse conflito, através dessas forças, são forças antagônicas que dão movimento, que criam um outro princípio que nós vamos falar daqui a pouco, que é o princípio da vibração. Eu já não sei se é ele agora. Mas enfim, polaridade é isso. Sim.
O yin e o yang, a gente vai usar essa figura para falar do gênero. Mas pode ser usado na polaridade também. Por quê? Porque o princípio da polaridade, o yin, o yang, a gente percebe que tem ali, né, aquele desenhozinho, uma parte escura com uma parte branca. Uma parte branca com um pontinho escuro, não é isso? Aquilo ali é a representação do todo, do tal. Segundo o conhecimento milenar chinês, aquilo é uma coisa só. Mas aquilo já é uma representação do princípio, por exemplo, da polaridade. Que ali não existe só o branco, existe o branco e o preto. Não é isso? Agora a gente vai falar do princípio da vibração. Tudo vibra. Nada está parado. Gente, tudo vibra. Nada está parado. Por causa justamente dessa questão da polaridade, né? Tudo se move. Tudo está composto de espírito vibrando numa determinada frequência e com características particulares. A vibração tem 3 características que são ordem, que é o tempo, com relação a um espaço determinado no qual a matéria oscila eletronicamente. Qualidade, que é a harmonia e estabilidade dessa matéria, segundo o meio em que se encontra, e orientação, que pode ser descendente ou ascendente. É descendente quando tende a ser mais lenta e é produzindo densificação, e ascendente quando tende a ser mais rápida, produzindo sutilização. Então, desde as frequências mais sutis até as frequências mais pesadas, né? Enfim, desde o raio gama, raio violeta, raio isso, até as frequências mais pesadas, existe movimento. Se nós olharmos para essa parede, dá a impressão que ela está parada. Não é isso? Só que dentro dessa parede existem átomos, existe matéria. E se você colocar ali aparelhos específicos para investigar, você vai perceber que eles estão em movimento. Que existe uma vibração ali. Então, toda a matéria, ela está inserida dentro de um campo atômico, de átomos. E toda a matéria ela é impermanente por quê? Porque existe uma coisa chamada decaimento atômico. Um dia, esses átomos deixarão de vibrar. Isso vai deixar de existir. Por quê? Porque é o processo natural de decaimento atômico. Faz sentido. Então, gente, tudo que vibra, aí é que a gente vai trazer isso para a nossa vida. Tudo que vibra produz uma frequência vibratória. Não é verdade? Ora, está vibrando numa frequência que você consegue ouvir. Tem coisa que vibra numa frequência que só os cachorros conseguem ouvir. Tem coisas que vibram numa frequência que só as cobras conseguem ouvir. Então tem coisas que a frequência audível para o ser humano é uma. Para outros animais é outras, porque existem inúmeras frequências. E a gente, através dessa frequência, a gente cria o quê? Sintonia. É aí que podemos transformar a nossa vida. Quando a gente fala daquele livro O Segredo, vocês lembram daquilo? Foi um sucesso, né? Qual é o segredo? O segredo é que você atrai pela tua frequência aquilo que você quer, não é? Errado. É isso que eles não explicaram direito. Você não atrai o que você quer.
Você atrai o que você é. Ah, gente, ensinaram errado lá. Essa é a questão. Você atrai o que você é. A pessoa vive uma vida miserável. Vejam se isso não é comum. A frequência dela é a frequência da miséria. De repente, aparece o Luciano Huck lá, vou arrumar a tua casa, deixa aquela mansão para ela, não é isso? Vai ver as casas desse pessoal que ele arrumou, como é que tá hoje. Do jeito que vive. Hã? Do jeito que a pessoa vive, né? Tá a mesma coisa que era antes ou até pior. Quantas pessoas não ganharam na loteria e viram aquela montanha de dinheiro e da noite por dia perderam tudo? Usaram da pior forma o dinheiro e ficaram sem nada. Porque elas não estão na frequência do dinheiro. Então não é a coisa que vem para você. Você recebe aquilo que você é. Ah, eu atraio pessoas que me machucam, pessoas que eu começo a me relacionar e são pessoas abusivas, pessoas isso. Não é culpa das pessoas. A culpa é tua. Você é isso. Você é uma pessoa que construiu essa crença de que precisa ser abusada, machucada, porque existe uma ideia de que você merece sofrer no teu inconsciente. Existe uma ideia de que você merece ser pobre. Existe uma ideia, e você acredita nisso, e você não desconstruiu isso ainda, de que dinheiro é pecado, de que dinheiro vai te conduzir para o inferno. Não conduz nada. Que o dinheiro é sujo. Então são crenças que nós construímos e que impedem a nossa prosperidade. A prosperidade é uma coisa natural. Se a gente vivesse de forma natural, nós seríamos extremamente prósperos. O problema é que vivemos uma vida artificial, uma vida criada de conceitos, de crenças e de valores que são mentiras, que vieram de fora para dentro e nós positivamos isso. Nós validamos isso dentro da gente. E esse processo de validação interferiu na construção de todas as características do nosso ser, do nosso caráter, da nossa forma de olhar o mundo, de conviver com o outro. Você entendeu? Nós não temos a ideia, não construímos a ideia de que somos merecedores da prosperidade, do amor, do carinho, do afeto, das boas companhias. Nós não construímos isso. Nós construímos ideias contrárias a isso. E em função daquilo que a gente construiu, é que a gente está vibrando. Porque a vibração é resultado dos teus conceitos, das tuas crenças. A vibração é resultado do que você é. Quer atrair pessoas boas? Seja bom como elas. Quer atrair prosperidade? Acredite que você merece a prosperidade. Quer atrair violência? Entra na faixa da violência. Começa a difundir, a acreditar e a validar ideias de violência dentro de você. Você vai atrair violência. Porque quem acredita na violência, olha, de forma implacável, vai ser violentado. Quem acredita na paz, vai ser pacificado. Quem acredita no amor, assim por diante. Então você constrói a tua frequência vibratória a partir das tuas crenças. Esse é o princípio da vibração. Ok? Princípio de gênero. Eu pulei a da vibração porque ela estava mais ligada com a outra. Na verdade, o gênero vem antes, que é a quarta lei. Quinta lei, vibração. Ah, já foi. Quarta lei, gênero. Aí, gente. Isso aqui eu precisava de uma aula inteira, de 1h30 só para falar disso. Aliás, todas elas, né? Mas vamos falar da quarta lei, gênero. Tudo na natureza está dividido em aspecto feminino
e masculino. Ambos aspectos interatuam para produzir a manifestação de toda a criação. Porém, cada indivíduo se encontra manifestado em absoluta representação de um gênero, sendo masculino, ainda que tenha subjacente, o feminino, ou vice-versa. Se ambos elementos se equilibram na manifestação, não é possível reproduzir dita manifestação, nem fazer com que a mesma ascenda ao plano de existência imediatamente superior. O masculino responde parametralmente ao positivo, entrega, e o feminino ao negativo, recepção. Isso não quer dizer nada a ver com sexualidade. Já começar por aí, para ninguém ficar preocupado, porque o homem tem o lado feminino dele, a mulher tem o lado masculino. Nós temos que conviver com essa contraparte, nós temos que harmonizar isso. Trabalhar de forma equilibrada. Porque se você reforça demais só o teu lado masculino, esse princípio, e nega o lado feminino, reprime o lado feminino, você está reprimindo tudo aquilo que existe de maravilhoso nesse universo feminino. E o que existe dessa coisa da mulher, do lado feminino? Existe a paciência, a delicadeza, a educação. Nem todas, né? Tem umas que não são nem pacientes, nem educadas, nem nada disso. São muito mais masculinas do que femininas. E existe homens que são super delicados, super educados, atenciosos, pacientes. Porque o homem, ele traz por natureza uma inclinação para o oposto disso. O homem, ele tem essa coisa da entrega e a mulher da recepção. Então o homem é aquele que deposita, né? Deposita, que entrega o espermatozoide. A mulher é aquele que recebe e que faz todo o processo de fecundação daquilo, trabalha aqui. Então é como se um fosse a chuva e o outro fosse o solo. Ok? Esse é o princípio masculino e feminino, olhando assim a grosso modo. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, que nós temos que desenvolver também outros aspectos do nosso ser. Nós não podemos viver amputados, como se fôssemos uma coisa só, negando a outra parte. Se a gente pegar o livro, por exemplo, República de Platão, primeiro ou segundo capítulo, ele fala, por exemplo, dos andrógenos. Não sei se vocês conhecem esse mito, o mito dos andrógenos. Os andrógenos são filhos de Gaia, a deusa Terra. E a Gaia produziu aos montes esses filhos. E esses filhos eram o seguinte, eram seres plenos, inteiros. Eles tinham 2 cabeças, uma masculina e uma feminina. Eles tinham 4 braços, 4 pernas, a força de 2 pessoas, a velocidade de 2 pessoas, a inteligência de 2 pessoas. Eram seres extremamente poderosos. E como surgiram aos montes pelo planeta, isso ameaçou, tirou o sono de Zeus, que reuniu todos os deuses do Olimpo e falou, olha, é o seguinte, se esses caras cismarem de subir aqui, com o poder que eles têm, com a força que eles têm, eles vão tomar conta do Olimpo, nós estamos ferrados. A gente precisa fazer alguma coisa. Aí Apolo sugeriu, que tal se você usar o teu raio para cindi-los ao meio, separando uma parte da outra? E eu vou lá e costuro eles, de forma separada, para que eles fiquem separados. O Zeus gostou da ideia e fez isso. Então aquele ser que era pleno, realizado, completo, em todas, sabe, com todos esses atributos de força, de inteligência, sabe, ele passou a se sentir pela metade. E aí ele passou a vida
procurando essa outra parte para se sentir pleno de novo, para se sentir inteiro. Porque começou a surgir uma angústia, começou a surgir um desespero, começou a surgir um sentimento de vazio, de que eu preciso dessa outra parte. Ela experimentava uma, não servia. Experimentava outra, não é essa a minha parte. Mais ou menos o que acontece com a gente, não é isso? A gente passa a vida em busca de alguém para preencher a gente, para que a gente volte a ser inteiro de novo. Então esses mitos, eles têm esse objetivo de representar um pouco das angústias, das dificuldades e da dinâmica do ser humano. É só isso. Nunca existiram androides, nunca existiram deuses do Olimpo, nem nada disso. São figuras teológicas de panteões antigos que representam o quê? Representam a humanidade, as dificuldades da humanidade. Então nós temos essa outra parte que a gente precisa procurar. E a gente vai procurar isso aonde? Fora. Vocês acham que vão encontrar alguém disposto a atender às suas demandas internas, a preencher esse vazio, a servir de projeção da tua ânsia, dos teus desejos? Alguém que atenda a esse objetivo? Não. Porque você só vai encontrar isso dentro de você. Quando você deixar de negar, quando você deixar, por exemplo, as mulheres podem muito bem ser mais corajosas, mais ativas, sabe? Mais empreendedoras, mais seguras. Coisas que são, aspectos que são mais comuns nos homens. E os homens podem ser mais pacientes, tolerantes. Né, amor? Como eu. Puxar sua capivara aqui. Mais delicados, por que não? O homem não precisa ser bruto para falar que é homem. Não precisa agir como um troglodita. Isso são arquétipos que os homens abraçaram e que influenciaram no desenvolvimento, sabe, da personalidade dele, da persona, né? De algo que é falso, inútil. Você pode ser um homem feminino, igual diz o... Quem que falava isso? Era o Pepeu Gomes. Você pode ser um homem feminino, que isso não fere o lado masculino. Uma das músicas mais maravilhosas que eu já ouvi na minha vida é aquela música Super-Homem, do Gilberto Gil. Vejam aquela letra. Tinha uma professora de teatro minha que dizia para mim que ele estava se assumindo gay. Então ela demonstrou total ignorância do que Gil estava propondo com aquela letra. Porque o Gil não estava falando de sexo, de nada. Falou, um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria e que o mundo masculino tudo me traria o que eu quisesse ter. Que nada. Minha poção mulher, que até então se resguardara, é a poção melhor que trago em mim agora, é o que me faz viver. Quem dera pudesse todo homem compreender, ó mãe, quem dera ser o leão, o apogeu da primavera, e só por ela ser. Então ele está falando dessa integração, de você não brigar, de você tirar fora esses preconceitos, tirar fora essa tua dificuldade de ser integral, e não ser apenas uma parte cindida por Zeus, desesperada e angustiada, procurando fora o que existe dentro de você. Porque quando você for pleno, completo, integral, você não precisa de ninguém para resolver um problema teu. As pessoas vão surgir na tua vida, vão te dar prazer, alegria, se der tristeza, tchau. E do jeito que elas entraram, elas saíram, não mudou nada, porque você não usou elas com esse objetivo. Não existia esse objetivo. Você já está pleno com você mesmo. Você não é um vasilhame à espera de substância. Você não precisa viver de pires na mão atrás de afeto, de carinho. Nada disso. Essas carências desaparecem quando você começa a se incorporar de você mesmo. Quando você começa a ser inteiro.
E aí você se transforma numa pessoa mais interessante. Agora a gente vai falar da lei do ritmo. Se tiver algum ritmista aí de escola de samba, é isso aí. Vamos lá, lei do ritmo. Toda coisa, fenômeno ou efeito tem seu fluxo e refluxo. Seu ascenso e descenso. Seu ir e vir. Um movimento oscilante. Uma alternância constante entre os fatores da polaridade e o gênero. Assim como uma oscilação entre as causas e os efeitos. Havendo uma manifestação e uma não manifestação periódica. Tudo tem uma variação sob os ciclos, que podem ser percebidas e antecipados. Só a consciência divina pode colocar-se acima desta lei. Bom, então vamos explicar. O que é a lei do ritmo? Que a natureza, nós estamos só falando da natureza, gente, da ordem universal. Estou falando de mais nada. A natureza ela tem um ciclo. Então a gente vê, por exemplo, um ciclo circadiano. É o movimento de um dia. Não é isso? De 24 horas. Então de manhã está o sol, ao meio-dia o sol está mais quente, de tarde ele vai esfriando, de noite ele desaparece, aí vem a lua, aí você dorme, não é isso? Então é esse ciclo. Existe a primavera, o verão, o outono, o inverno, depois volta o quê? Primavera, verão, outono, inverno. Sempre vai existir esse ciclo. Isso faz parte da natureza. A natureza é cíclica. A natureza ela nasce, cresce, dá fruto, desenvolve e morre. Para nascer, não é assim? O ser humano ele nasce, ele cresce, ele tem filho, ele fica velho, ele cuida dos netos, depois ele morre. Para nascer de novo, passar por tudo isso de novo. Não é assim? Então são ciclos. Até aí tudo bem? E a nossa vida? Vocês já perceberam como que é a nossa vida? Vocês já perceberam que a gente passa por fases boas e fases ruins? Que existe um ritmo nisso? E se você passa por muita euforia demais, daqui a pouco você está na depressão. Se você está muito na depressão, daqui a pouco você sai e você está na euforia. São períodos. A vida ela não é linear. Ela é feita de altos e baixos, de vicissitudes. Ninguém fica só aqui e ninguém fica só aqui. Você passa uma experiência, vamos usar as teorias da reencarnação. Você passa uma experiência maravilhosa no luxo, no dolce far niente, na esbórnia, né? Desfrutando, daqui a pouco você está na miséria. Vivendo o extremo oposto. Daqui a pouco você está na classe média, daqui a pouco você está no luxo, daqui a pouco você está na miséria. Então a gente vai vivendo essas experiências. São experiências enriquecedoras. Qual o objetivo disso? Existe uma razão inteligente para isso. Justamente. Tudo é voltado para esse aprendizado, para esse despertar, para esse desenvolvimento de consciência. Todo fluxo vai ter um refluxo. Então você está numa fase de um refluxo. Demora, nada dá certo, você está lá naquela faixa pesada de tristeza. E fica. É igual a onda. A onda, quanto mais ela afasta, mais alta vai ser a onda que virá, não é isso? Porque existe um fluxo. Então, se a gente ficar muito tempo, daqui a pouco a gente vai ver o extremo oposto.
A mesma potência do nosso sofrimento vai ser a potência da nossa alegria. Por isso que Jesus dizia, felizes os que sofrem, porque serão, né? Jesus já falava dessas leis da forma dele. Então, enquanto há sofrimento, a gente tem que estar feliz, porque isso daí, ele pode estar intenso hoje, mas nós vamos ter o nosso momento de alegria, de euforia. No budismo, eles falam daquela roda da vida. Já viram aquilo? Você passa por todo esse ciclo. Tem hora que você está lá, na prosperidade, na alegria, no prazer, na paz. Aí você vai descendo. Já começa a ter um pouco mais de dificuldade, as coisas já começam a ficar mais difíceis. Quando você chega lá embaixo dessa roda, é a miséria, é a dificuldade, é a fome, é a doença, é briga, é violência, é isso, é aquilo. Aí você vai saindo daquilo, vai mudando o seu comportamento, vai melhorando as suas características, você vai evoluindo de novo, você chega de novo lá em cima na roda, aí você está lá em cima na roda. Isso é bonito no budismo, né? E aí você vai descendo de novo, você vai estar sempre passando por esse ciclo com o único objetivo de fazer você entender, compreender quem você é. Responder perguntas que são profundas na tua alma. Porque vai chegar um momento em que a gente consegue transcender isso. Que a gente não vai precisar passar por essa prova. A gente não vai precisar passar por fluxos e refluxos. Eu ensino muito para vocês nas nossas aulas, nos nossos atendimentos de psicopometria, uma coisa que está inclusive no meu livro lá, que são mecanismos compensatórios. Não falo? É fluxo e refluxo. Aqui você plantou. Aqui está dando tudo certo. Você está roubando, está se dando bem, está passando os outros para trás, sabe? Está isso daqui a pouco. Está do outro lado, na outra extremidade. Passando as dificuldades e as implicações desses atos aqui. Então a gente vive uma vida pendular. Quantas pessoas se colocam engajadas em movimentos, em lutas, com todo fervor contra o aborto, em defesa dos animais. A gente vê muito isso, né? Em defesa disso, em defesa daquilo, a favor daquilo outro. Por quê? Por que ela está com essa ânsia, com essa inclinação, com esse ímpeto de estar engajada em questões dessa natureza? Porque você vai encontrar o oposto no comportamento dela numa vida passada. Então aqui você vê uma pessoa muito certinha, muito cheia de normas e de lei e de regras, né? Normalmente um policial, normalmente um juiz, normalmente alguém assim, sabe, com aquele pensamento conservador e disciplinador e não sei o quê, aquela coisa militar. Você vai puxar a capivara do cara, era um cara totalmente indisciplinado, era um cara envolvido muitas vezes com crime, envolvido com desonestidade, com coisas. E no processo de reajuste da consciência dele, ele precisou desenvolver, pediu pelo amor de Deus para desenvolver aspectos opostos, para criar esse mecanismo compensatório, que está inserido dentro desse pêndulo, né? De uma coisa pendular. Aquilo que você faz, você vai ter que fazer o oposto. Então isso está presente, inclusive, nessa questão do processo reencarnatório. Todas as paixões que a gente traz, sabe, aquelas coisas exageradas, estão relacionadas, coisas muito carregadas de importância, estão relacionadas às nossas culpas, aos nossos remorsos, às dores morais que sofremos, às implicações negativas de erros do passado, que estão provocando na gente essa ânsia para fazer aquilo.
Quanta gente não trabalha igual um louco, trabalha 24 horas por dia, trabalha, não consegue ficar parado. Se ficou parado, já pega um livro para ler, já pega uma coisa para fazer, não consegue ficar parado. A pessoa está numa ânsia o tempo todo de fazer alguma coisa. Por quê? Porque era um absoluto vagabundo numa vida passada. Era uma pessoa, sabe, totalmente desinteressada em fazer as coisas, em se preocupar com o outro, em se preocupar com isso e com aquilo. Não é você não, né? Ela falou assim, sou eu sou assim. Se ela não parar hoje é porque ela já parou um dia. Já foi parada. Então, gente, isso que nós chamamos de paixão, é aquele ímpeto exagerado que a gente tem, aquela coisa exagerada que a gente tem para fazer determinada coisa. Está relacionado às nossas culpas, aos arrependimentos, ao tempo perdido, às escolhas erradas do passado, e agora a gente quer fazer as escolhas certas. Então a gente tem que construir características da nossa personalidade que sejam o oposto daquilo. No entanto, aquilo não deixa de existir facilmente. Né? Esse é o princípio do... Será que vai dar tempo? Acho que vai. Ritmo. Vou no ritmo mais rápido. Eu acho que esse é o último. Acho que dá tempo, sim. Muito bem. Agora tem o princípio da correspondência. Esse aqui eu já falei bastante sobre esse princípio para vocês nas minhas palestras. Falei aqui no grupo, no curso de psicopometria, mas vamos lá. O que é verdadeiro no microcosmo é também verdadeiro no macrocosmo. O que é isso aí? Microcosmo é o nosso mundo intracelular, é o nosso mundo atômico. As regras que existem ali, ou as regras que existem nas células, nas moléculas, são as mesmas que existem no universo, no cosmo. Então, no microcosmo e no macrocosmo, os planetas. Então, esse princípio da correspondência informa e mostra que as mesmas leis que regem os fenômenos, os que estão no mundo, sabe, microscópio, são os mesmos fenômenos que estão regendo todas as leis da natureza. E ele diz o seguinte: o que está dentro é igual ao que está fora. O que é isso? Ele não errou nada. Você sabe por que ele não errou? Porque o que está fora é igual ao que está dentro. Vou dar um exemplo para vocês. Eu falei sobre projeção, por exemplo, para vocês. Não falei? O que é a projeção? O que você enxerga fora é igual ao que existe dentro de você. Se eu olho para uma flor, está lá fora, uma flor amarela, eu vou olhar para aquela flor, vou sentir tristeza. Porque ela é igual a uma flor que existe dentro da minha memória de um enterro de uma pessoa que eu amava muito e que tinha flores amarelas. Eu olho para aquela flor, eu fico triste. Porque ela é igual ao que está aqui dentro. Aí eu vejo uma pessoa, outra pessoa vê essa flor e acha bonita e fica alegre. Porque existe uma flor dentro dela de um momento que ela recebeu de uma pessoa amada, um buquê de flores amarelas, e foi um tempo muito bonito da vida dela. Então aquilo trouxe alegria para ela. Então o que está fora é qualificado pelos nossos parâmetros internos, pelos nossos recursos emocionais, por aquilo que existe vibrando dentro da gente. Isso está relacionado também ao princípio da vibração. Que a nossa vibração, o que existe dentro da gente, vai determinar a forma de olhar para o mundo, de atrair coisas, de enxergar as coisas, de qualificar as coisas. Quando eu olho para uma pessoa e vejo um monte de defeito nela, é porque esses defeitos existem em mim. E eu posso não assumir
Posso ficar muqueando igual fala sério? Entendeu? Mas corresponde ao princípio da correspondência. Corresponde ao que existe dentro de mim. Então, a gente se revela quando olha para o mundo. Percebe? Isso é o princípio, por exemplo, da fenomenologia. Os psicólogos, a gente aprendem, no primeiro ano eles aprendem, tem uma aula, um estudo muito profundo sobre fenomenologia. Por quê? Porque a fenomenologia vai explicar de que forma essa pessoa está enxergando o mundo. Porque ele não está interessado na maneira como ele enxerga o mundo. Está interessado nos componentes que existem no psiquismo dele que estão fazendo ele enxergar o mundo daquela forma. Percebe isso? Por que você está problematizando esse teu vizinho, esse teu irmão? Por que é um problema para você, os seus pais, a sua mãe, a sua companheira, o seu companheiro? Por que é um problema trabalhar determinada coisa? Por que você está problematizando isso? Porque dentro de você existem componentes que entram em ressonância com esses eventos externos, com essas informações internas, e são componentes carregados de sentimentos negativos mal resolvidos. Daquela coisa do cachorro que é mordido por cobra e tem medo de linguiça. Então ele vê uma linguiça, ele se assusta. Não é isso? Ele pensa que é uma cobra. Não é isso? Então a gente vive num mundo assim. Se a gente encontra alguma informação externa que aciona um momento ruim da nossa vida, a gente tem uma reação de medo, de ódio, de revolta. As nossas reações, elas estão relacionadas às experiências que nós tivemos. Sim. Aciona os gatilhos, né? Gatilhos, são gatilhos. Porque você está falando aí, por exemplo, eu bati o olho no fio, eu lembrei de um fio de telefone, porque eu pensei que ia apanhar da criança. Chinelo, posso ver um chinelo. Chinelo comia, então eu vejo um chinelo. É fato. Mas é verdade. E muitas coisas na vida da gente que está andando de dia, bate o olho dele. Lembra. Mas o ruim é que às vezes faz a gente voltar no passado, né? E às vezes toda a memória, ela exatamente. Você usou um termo memória afetiva. Nós somos afetados, sim, pela memória, porque existem conteúdo afetivo. Existem combustíveis emocionais nesses conteúdos que trazem a esses conteúdos uma carga afetiva. Então nós somos afetados por tudo isso. Nós somos afetados por tudo que existe dentro da gente, na nossa sombra, nesse lado do yin e yang, lado escuro, que a gente precisa integrar e não fugir. Não adianta você fugir do que você é, você tem que integrar. Não adianta o homem casar com a mulher e assinar um papel dizendo, olha, todas as mulheres do mundo eu vou deixar de olhar para elas e de pensar nelas e de querê-las para querer só você. E ela vai dizer assim, todos os homens do mundo também, eu vou perder interesse por eles, vou deixar de olhar para eles porque eu só vou ter interesse por você. Aí eles ensinam aquele papel, aquele compromisso bonitinho. No primeiro momento, gente, eles estão apaixonados. E a paixão faz a gente só enxergar o outro mesmo. A gente não enxerga mais ninguém. Tudo se resume ao outro. Só que a paixão acaba. A paixão, ela tem um prazo de validade muito curto. Então, quando acaba a paixão, só está a pessoa que você prometeu um monte de coisa do teu lado e a vida tem que seguir. A vida tem que continuar. Revogar o papel. E no primeiro momento ela transformou aquele corcel, né, aquele cavalo de raça, né, que você era, selvagem, num potro. Mas depois que passa a paixão, você volta a ser o mesmo corcel.
Você não vai olhar só para ela, porque você não pode negar a sua natureza. Você traz isso. Porque onde que eu quero chegar? Eu quero chegar que é o seguinte: existe isso, vou assumir isso, vou trabalhar isso, vou ser claro e objetivo com relação a isso, vou ser sincero com relação a isso, vou enfrentar isso para mudar isso. Porque à medida que esse relacionamento evolui, a paixão desaparece, é evidente, mas começa a surgir sentimentos de admiração, de respeito, de carinho, sabe? E isso começa a criar umas bases sólidas nesse relacionamento que começam a ser até mais eficientes na maneira de você olhar para uma outra pessoa. Você pode até ter os desejos, mas você vai estar muito bem consciente da escolha que você fez e do comportamento que você tem que ter e de quão destrutivo seria qualquer ação tua de traição ou qualquer coisa assim, ou experiência só para atender esses desejos. Então esses desejos eles podem ser trabalhados, porque são impulsos do inconsciente. São forças, é a nossa libido. Ela precisa ser direcionada, sublimada, usada. A gente vai ter uma aula de chakras, onde vai ser muito interessante vocês entenderem o que pode ser feito com essas energias e de que formas elas podem ser sublimadas ou redirecionadas ou aplicadas para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual, consciencial, intelectual, em todos os sentidos. Nós podemos nos desenvolver muito quando aprendemos a usar esse tesão que a gente tem, essa libido, essa coisa que a gente não controla e que a gente se entrega, porque não tem entendimento, não tem conhecimento e não sabe como usar isso a teu favor. Então é como se você tivesse numa carruagem sendo conduzido por cavalos, sabe, daqueles mais rápidos e selvagens, e você está lá e não tem um cocheiro lá para segurar a rédea dos bichos. Então você está assim. Então a gente tem que aprender a usar essa força, entender a controlar isso, a direcionar isso e fazer um bom uso dessas energias. Tá certo, pessoal?